Bom dia, meus amores! Bom dia! Como é que vocês estão? Como estamos aqui? Val, bom dia, gata! Como é que vocês estão, gente querida? Como estamos? Bom dia, girassol. Adorei. Bom dia, girassol. Adorei. Essa é boa. Bom dia, flor do dia. Bom dia, girassol. Eu não sei o que você quis dizer, mas qualquer uma das duas interpretações são ótimas. Bem-vinda aí, Val. Eu acho que hoje só vai ter nós duas, porque eu falei que talvez não tivesse nada, que eu ia avisar, não avisei nada a ninguém. Apareci. Acho que vamos ter uma sessão private. Ó, chegou Dione. Tamo junto. Uma pessoa que tem esquizofrenia. Ai, meu Deus. Estamos juntas aqui. Bom dia, meus amores. Deixa eu botar o somzinho aqui que me gusta. Como é que foi o fim de semana de vocês? Meu fim de semana foi todo às avessas. Tinha feito um planejamento e de repente foi tudo diferente, né? E às vezes é importante que a gente se deixe levar, né, por aquilo que chega, por aquilo que precisa acontecer na nossa vida. Sábado eu já tinha marcado de sair às 11 da manhã, tava com tudo prontinho para sair, fazer unha, fazer mercado. São Paulo, frio e chuva, chuva levando embora as energias ruins. É isso mesmo, Valdete. E no sábado, então, eu tava planejada, gente, para ir fazer unha, para ir no mercado, porque domingo ir trabalhar, dar um jeitinho na casa e trabalhar por aqui, porque domingo minha irmã vinha almoçar aqui, vinha minha irmã, meu cunhado, meu afilhado. E aí, gente, olha que loucura. Ai, desculpa. Olha que loucura. 11 horas da manhã, a gente recebe uma mensagem dela dizendo que tava 10 minutos aqui de casa. E a gente tinha feito planos para fazer tudo ao contrário, né? Para poder ajeitar a casa, fazer compras, né? Deixar um lanchinho gostoso pronto. E eu estava, gente, o caos, né? A casa tava o caos. Mas foi tudo muito gostoso. E a gente mudou os planos, fez tudo diferente, mas foi tudo muito bom, né? Então a gente conseguiu aproveitar essa coisa da gente tentar se adaptar, né? Às vezes a gente tem tudo planejado, a vida vai e brum, muda. Eu entendi errado, eu entendi que ela vinha domingo e ela achou que tava tudo certo, que era sábado. Então, é isso, gente. Aquelas loucuras que a gente faz. Agora, um friozinho, eu vou falar uma coisa séria pra vocês. Estou começando a ficar com saudade. Tá muito calor aqui, gente. Tá muito quente aqui em Portugal. Está realmente quente, muito quente. E ontem nós íamos tirar o dia para trabalhar, para fazer mais coisas. Ficamos aqui, fizemos várias coisas, trabalhamos. No fim do dia, fomos na vizinha às 6 horas, não é? E saímos de lá 9h30 da noite. Então, presta atenção. A Dione falou, Rio com chuva, trabalhei sábado e domingo, foi um ótimo final de semana. Ai, que bom. Rio com chuva também, gente. Chuva no Rio não combina. Cariocas não gostam de dias nublados, né, Dione? Dione já é uma carioca. Oi, Dai, tudo bem, meu amor? Que bom que você tá aqui com a gente. Então, meus amores, hoje é um dia que nós vamos falar sobre alguns assuntos que eu já separei aqui pra gente conversar. Vamos falar um pouquinho sobre a síndrome do pensamento acelerado, como que isso se dá. Mas antes disso, eu quero abrir aquele texto pra gente de manhã, não é? Vamos ler aqui o nosso texto. Meninas, vocês ainda têm... Bom dia, meu amor. Bom dia, Dai. Vocês ainda têm alguma live essa semana? Ainda tem mais uma live, não tem? Dos 4 compromissos? Conte para mim. Diga aí. Enquanto vocês escrevem aí, Valdete e Dione, eu vou pegando aqui no livro um texto pra gente ler. Bom dia, Richinha.
Então vamos lá, vamos ler aqui. A evolução que viestes desencadear em ti, ao escolheres nascer, não te permite estagnar. Como tal, sempre que não avançares em amor, a dor empurrar-te-á para frente. A vida é movimento. A intuição é uma voz sempre presente. E o caminho é para frente. Não adianta, portanto, inventar desculpas para não agirmos, para não nos ouvirmos e para não darmos passos firmes em direção à evolução que a nova Terra precisa que se dê em cada um de nós. O nosso nascimento é a primeira marca de um mapa já traçado pela nossa alma. Não existem destinos sem princípio, sem fim, sem compromisso e nem responsabilidade. Se fomos dados à luz nessa terra, é para fazê-la brilhar ainda mais, nunca para assombrá-la, nunca para deixá-la como ela já está. É para isso e por isso a evolução é imparável. Seja de que forma for, em amor ou pela dor, uma vez que aqui chegamos, a vida não nos permite parar. Há obra para ser feita, há amor para semear. Há mãos que precisam ser dadas, há corações que precisam de esperança, como os dias precisam de sol. Enfim, há tanto serviço pela frente e o que viemos aqui fazer é tão importante que ser indiferentes a esse propósito, ainda por cima, assumindo superiormente, só pode resultar em experiências dilacerantes. Mas que assim seja. Já passei por elas e foram elas que me trouxeram aonde estou. Não tenho dúvida de que poderia ter chegado aqui sem tantos sobressaltos e com muito menos dúvidas, já que não me revolto com o caminho que escolhi. Já me aceitei e agradeço a dor. É, aliás, por conhecê-la tão bem, que já não largo o amor. Os episódios dessa vida são como aquelas ondas do mar que escolhes surfar. Uma vez na sua massa de água, por muito que queiras, não consegue fugir dela. Está destinado a fazê-la como a fazes a vida. Podes ir inseguro ou podes ir confiante, podes cair e ser enrolado nas ondas, vezes sem conta, ou manter-se dignamente de pé e desfrutar a vista. Podes magoar-te ou agradecer, mas sempre será empurrado para a frente. A vida te leva sempre em direção à nova terra. Podes lá chegar imaculado ou aos trambolhões, mas que chegas lá, chegas. Muito legal esse texto, porque está falando justamente do que a gente vem dizendo aqui todos os dias, né? Que a vida é movimento, que a gente precisa fazer o caminho, né? Então ele diz, o caminho é para frente. Eu tenho falado muito sobre o caminho, né? O alvo não importa tanto, é como fazemos o caminho. E esse fazer, né? E essa semana passada nós fizemos um estudo no Bússola sobre o livro Medo da Vida, que falava sobre, resumidamente, né? Sobre essa questão do ser e ter, né? Se eu sou ou eu tenho, se o meu valor está em ser ou em ter, e tem o fazer no meio como um instrumento, que eu posso usar o fazer para reforçar o ser, ou posso usar o fazer para reforçar o ter. E quando a gente fala do ter, a gente está falando do ego. Quando a gente está falando do ser, a gente está falando do self, do desenvolvimento, justamente de todas essas aptidões e todos essas características do desenvolvimento da sua espiritualidade, do desenvolvimento do seu ser mais completo, né? De você se ver. O self diz, mais self é o mim mesmo, o eu mesmo, né? Então, o meu ser total. Então, quando eu falo dessa questão de ser e ter, e uso o fazer para isso, eu vou começar a entender qual é a minha função nesse desenvolvimento da nova terra. Quando eu faço as coisas em função do ser, a vida flui. Se você está desesperado, se você está
atracado com a vida, numa luta sem fim, parecendo o anjo lá, brigando com o profeta que não queria receber a bênção. Eles se atracam, né? Então, se você está atracado com o seu destino, significa que o seu fazer está totalmente atrelado ao seu ego. O seu ego tem um plano. O seu ego traçou um plano, sabe? Para como ele quer que sua vida seja. Mas o seu ser, o seu self, o seu eu interior, o seu eu real, o seu eu total, ele pode ter outros planos. E aí você precisa perceber quem que você vai ouvir, com quem que você vai se atracar. Se você vai se atracar com o seu ego, dá a mão para ele, ou se você vai se atracar com o seu self, se você vai se unir ao seu self, sabe? E não resistir ao seu destino. Ai, gente, desculpa. Ontem foi dia de ver filme com o marido até tarde, entende? A pessoa se passou. A gente chegou em casa 10 horas da noite, vamos ver uma série? Aí veio a gente viu 6 episódios. Quando a gente viu, eram 3 e tanto da manhã, sabe? 3 e tanto da manhã. E a gente ainda ficou batendo papo, ainda ficou conversando até as 4 e pouco, não é? Então a pessoa agora está batendo o queixo de som. Mas tô aqui renovada emocionalmente, né? Porque nada como ver um bom filme, nada como conversar, nada como, né, estar bem com o nosso parceiro, não é? Isso é muito importante. Ou com qualquer pessoa que more com a gente, né? Pode ser mãe, pode ser filho, não importa. É muito bom que a casa esteja harmoniosa. Então, meus amores, voltando a falar da força do ser, né? Essa força do ser e a força do fazer, né? Se você está conectada usando o seu fazer para ser, você vai sentir que a vida está fluindo. Se você está usando o seu fazer para ter, para ser aquilo que o seu ego sonhou, é possível que a vida não esteja fluindo muito bem, que você se sinta frustrada. Porque quem está conectado com o ter, com o ego, não respeita os tempos e as estações, não respeita, né, a sua jornada, se compara com os outros, se compara fortemente com os outros, com o que os outros estão conseguindo, com o que os outros estão realizando. Não para fazer a sua própria programação, a sua própria história mediante ao seu sentir, ao sentir do seu ser. E o seu fazer, quando atrelado a isso, ele é fluido. Seu prazer, quando atrelado a isso, ele vai tranquilamente. Se você está fazendo muito esforço para entregar alguma coisa, ou você ainda não tem o conhecimento daquilo que você precisa entregar, ou você está lutando contra o seu destino. É o seu ego que está no comando. Você está tentando apressar as coisas e fazer num tempo que não é o tempo, né? Sem respeitar o seu ser. Então, o convite que eu faço hoje para você é: aprecie a jornada. A gente tem falado muito disso, eu estou falando isso porque tem a ver com esse texto, né? Aprecie a jornada, a vida é movimento, e você vai chegar lá de qualquer jeito. Você vai chegar ou a trambolhadas, ou tomando soca, como a gente fala no Rio de Janeiro, né? Ou tomando soca na beira da água, ou você vai fluir lindamente na sua prancha de surf e vai chegar lá. Você precisa escolher de que forma você quer lidar com isso. Se você quer ir às socas, né? Se você quer ir dessa forma ou se você quer ir de outra forma. Se você quer ir fluindo no ser ou se você quer dar as mãos ao seu ego, que tem um plano maravilhoso para sua vida, né? E que nem sempre está conectado com a sua essência, com o seu ser. Eu acho que não tem outro... Gente, esse livro que a gente está estudando, eu vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? A gente está chegando em parte desse livro, que eu acho que está sendo, meninas que estão aqui, que estão fazendo o estudo do livro com a gente, aqui no Terapia em Ação, no Bússola, eu tenho certeza que elas estão indo para um nível de transformação muito especial, só pelo acompanhamento que a gente tem feito desse livro, né? Então tem tanta coisa, e diz aqui, né, o modo ter baseia-se em relacionamentos possessivos
E o self é visto como um eu que tem uma esposa, uma casa, um carro, um emprego, um corpo, né? Em vez do eu que tem um corpo, quem diz que tem um corpo é o ego. O self o ego, o self não tem, o self é, eu sou tudo que sou, né? O ego não, o ego tem. O ego tem uma esposa, o ego tem uma casa, o ego tem um carro, o ego tem um emprego, o ego tem uma profissão. E o self não. O self, ele é. Essa é a diferença. O self simplesmente é. A vida flui porque a pessoa simplesmente é. Então, olhem bem para essa questão do ser, né? Tragam esse seu fazer diário para o ser e não para o ter. Se você sentir que tudo está fluindo, é o seu fazer em contato com o seu ser, com o seu self. Se o que você tem feito dá trambolhada, é o seu fazer indo em choque, né, com a questão do ego. Então, gente, pensa num estudo poderoso que a gente tem feito aqui. E espero que vocês tenham gostado também desse texto de hoje. Eu achei fantástico, eu achei realmente muito bom. E vamos continuar aqui o nosso conteúdo. Eu quero perguntar aqui, quem é que já teve esses sintomas aqui, tá? Vamos lá, anota aí. Eu tenho 16 perguntinhas aqui, tá? Eu tenho 16 itens relacionados ao sintoma do pensamento acelerado, tá bem? Então eu quero ver aqui com vocês quem é que tem, quem é que não tem. Vamos lá? Vamos ver. Bom dia, Fafá. Bom dia, Aline. Bom dia, Rosângela. Bem-vindos. Então vamos lá. Pega um papelzinho aí e vamos ver o quanto você se vê nesses sintomas. E o legal é você coloca assim, 1. Coloca o 1 e você pode também mensurar de 0 a 10, tá bem? Para você sentir o quanto você tem desses sintomas, tá bem? Ansiedade. É o número 1, você coloca aí, ansiedade. Você tem quanto de ansiedade de 0 a 10? O quanto você se sente diariamente ansiosa? Põe aí de 0 a 10. Vamos lá. Mente inquieta ou agitada. De 0 a 10. O quanto você sente que tem a mente inquieta ou agitada? De 0 a 10. Bom dia, Cleide. Todo mundo conseguindo acompanhar? Se precisar que eu repita, porque não estava sem papel, sem lápis, avisa que eu repito, sem problema nenhum, tá bem? É só vocês falarem. Item número 3. Insatisfação. O quanto você sente de insatisfação de 0 a 10. Coloque aí a sua insatisfação de 0 a 10. A quarta questão, cansaço físico exagerado, acordar cansado. Você vai colocar aí, para cansaço físico exagerado e acordar cansado, um valor de 0 a 10. Vamos lá. Sofrimento por antecipação. Você vai marcar aí, sofrimento por antecipação. Você vai marcar de 0 a 10, a questão 5. A questão 5 é sofrer por antecipação, ok? Questão 6. Irritabilidade e flutuação emocional. Irritabilidade e flutuação emocional, ok? Você vai colocar aí de 0 a 10. Tá? De 0 a 10, ok? Agora, a questão 6, irritabilidade e flutuação emocional. Irritabilidade e flutuação emocional.
de 0 a 10. De 0 a 10, você vai colocar aí o quanto você tem de irritabilidade e flutuação emocional. Agora nós vamos para a questão 7. Impaciência, tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser rápido. Impaciência, tudo tem que ser rápido. Coloca aí na questão 7, de 0 a 10, o quanto você tem desse sintoma. Agora, nós vamos para a questão 8. Dificuldade de desfrutar a rotina. Dificuldade de desfrutar a rotina, tédio. É aquela pessoa que não está no presente, né? Então, ela está sempre entediada. Está sempre entediada. Dificuldade de desfrutar a rotina. Ok? Vamos lá. Questão número 9. Dificuldade em lidar com pessoas lentas. Dificuldade de lidar com pessoas lentas. Dificuldade de lidar com pessoas lentas. Vamos lá, de 0 a 10. Número 10, questão número 10. Baixo limiar para suportar frustrações. Pequenos problemas causam grandes impactos. Coloca aí esse sintoma na sua vida de 0 a 10, a intensidade. De 0 a 10. Ok? Vamos lá. Agora nós vamos para a questão número 11. Vamos para alguns sintomas físicos. Dor de cabeça. Você tem dor de cabeça? De 0 a 10. Você vai colocar a frequência, tá? Ou a intensidade. Se você tem dor de cabeça muito intensa ou frequente, você vai colocar aí de 0 a 10 quanto é essa recorrência aí na sua vida, tá bem? Vamos lá. Número 12. Dor muscular. Dores musculares. Você tem dores musculares sem motivo, tá? Eu tô dizendo assim, você não fez um exercício físico, você não foi pra academia, você não foi pro ginásio, você não fez musculação, mas você tá o tempo todo com fadiga muscular, com dores musculares. É isso, dores pelo corpo, tá? Coloca lá, dor muscular de 0 a 10. Não é depois de andar 30 quilômetros, 20 quilômetros, 15 quilômetros, né? Não é depois de malhar. Sinto dores generalizadas na minha musculatura. Estamos quase, são 16 questões. Estamos indo para a 13ª. Outros sintomas psicossomáticos, como queda de cabelo, taquicardia, aumento da pressão arterial ou baixa pressão, né? Arrepios pelo corpo, sensação de tontura, tá? Então, vários sintomas inexplicáveis. Que a gente chama de sintomas psicossomáticos, ok? De 0 a 10,
o quão você tem esse tipo de sintoma físico que não tem uma explicação médica, ok? Vamos lá. E agora, questão número 14, déficit de concentração. Déficit de concentração. De 0 a 10, o quanto você tem déficit de concentração. A questão número 15 agora é déficit de memória. Déficit de memória, a gente está na penúltima, de 0 a 10, o quanto você tem déficit de memória, ok? E transtorno, a última questão, que é a 16, transtorno do sono ou insônia. Você dorme, mas acorda às 3 horas da manhã e não consegue dormir de novo, ou você não dorme nunca, ou qualquer coisa, né, que você acorde, você já não dorme novamente, deu vontade de ir ao banheiro, você vai ao banheiro, já não dorme mais, pesadelos, né, um sono que não descansa, tá? Tudo isso está ligado a transtornos do sono, apneias, pesadelos recorrentes, sonhos estranhos, a sensação de estar sempre correndo nos sonhos, tá? Então, é importante que você coloque aí. Ou insônia, tá? Você vai colocar aí de 0 a 10 o quanto você tem desse sintoma. Primeira coisa que eu quero que você olhe, se tá todo mundo conseguiu pegar, quem tá a fim de fazer, se alguém precisar que eu repita alguma questão, é só falar, tá bem? É só falar que eu repito. Então, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, se você já tem mais de 4 questões apontadas aqui, tá? Tirando os sintomas físicos, porque os sintomas físicos podem advir de outros tipos de conjunção, de desequilíbrio emocional, ou podem estar relacionados a, de fato, alguma doença física, ok? Mas, se você tem 4 abaixo da 11, tá? Se você tem 3 abaixo da 11, você já está dentro de um quadro de pensamento acelerado. Se você tem 4, já está... E a partir de 5, você tem, provavelmente, dependendo da intensidade do que você marcou, você está sendo consumido, né, pela síndrome do pensamento acelerado. E o que é isso? É um quadro de ansiedade, né, aonde a nossa mente fica tentando resolver e planejar e dar conta de todas as projeções possíveis e imaginárias no futuro, né? E eu fico trabalhando e morando no futuro. Tem muito a ver com aquele livro que nós estudamos, O Poder do Agora, né? Só que eu tô trazendo aqui em forma de sintoma para que a gente possa compreender nessa abordagem, né? Não existe uma classificação muito rígida, né? Mas a gente, como eu disse, a gente pode dizer que quem tem pelo menos 3 a 4 dos sintomas deve rapidamente mudar o estilo de vida, tá bem? Então, a característica mais marcante, como eu disse aqui, da síndrome do pensamento acelerado é a antecipação. Você vai estar sempre antecipando, você está sempre angustiado por fatos e circunstâncias que ainda não aconteceram. Então, o seu pensamento está lá desenhando milhões de possibilidades e probabilidades, a sua mente não para de desenhar, a sua mente está um software desorganizado, ele está lá blá, 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 desenhando milhões de probabilidades, né? E você não está aqui, você não está no presente, você não consegue desfrutar a sua rotina, você não consegue descansar, você não consegue dar um tempo para o seu sistema, né? Para os seus órgãos, para a sua mente, para que ela possa repousar, né? Então, mesmo que você não assista filmes de terror, mesmo que você seja uma pessoa adepta, né, a apenas se alimentar de coisas boas, de boas informações, você é o próprio produtor do seu filme de terror. Você é o próprio produtor das possibilidades negativas na sua vida. Você, por mais que você se sinta ou que pareça, né, dentro da sua cabeça, que você é uma pessoa super bem resolvida,
com relação às coisas, à sua vida. Você é o próprio produtor do seu filme de terror. Isso é importante ficar claro, né? Então, às vezes a gente fica se blindando, não, eu não vou ali, eu não vou assistir aquilo, eu não vou ver aquele filme, mas a pessoa que tem o pensamento acelerado, ela vai criando as catástrofes e as possibilidades das coisas darem errado, e ela fica o tempo todo no futuro, porque ela tem medo de que aquilo dê errado, que o filho se machuque, que o dinheiro acabe, que seja roubado, ela tem medo de ficar doente. Então tá sempre a mente numa projeção de um filme de terror, certo? E aí a pergunta que as pessoas fazem, ok, mas por que é que a gente acorda então tão cansado? Né? Tudo bem, enquanto eu tô acordada, eu entendo, porque eu tô pensando isso tudo, mas e na hora que eu vou dormir? A mente, ela tem algo muito interessante, eu vou colocar aqui para vocês algo muito interessante. Imagine assim, quando você pega uma letra de uma música, né? Vamos lá, você pega uma letra de uma música que você nunca escutou. Você lê aquela letra daquela música, você não vai gravar aquilo na primeira vez que você lê, a não ser que você tenha uma habilidade especial, como uma memória fotográfica. Mas se você é um ser humano na média normal, né? Eu, você e eu, quase todo mundo é assim. Você vai ler aquilo, vai achar bonito, aquilo vai te tocar, vai entrar numa primeira camada do seu subconsciente ou do seu inconsciente, depende do nome que você queira dar. E aí aquilo vai te soar familiar quando você ouvir de novo, vai dizer, acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Mas digamos que você escute aquela música no rádio uma vez. Aí você começa a cantar uma ou duas palavras daquela música. A música tá rolando e você tá lá, I wanna your hair, I wanna hair, e você começa a vocalizar algumas partes daquela música, algumas palavras. Aí você escuta duas, você escuta três, você escuta quatro. Daqui a pouco você já sabe a letra, você já sabe tudo sobre aquela canção. E aí, de vez em quando, você tem vontade de cantar, e aí você sozinha decide que vai cantar. E aí você começa a cantar aquela canção, né? Você vai lá, sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte, aonde quer que eu vá. E aí você resolve cantar aquilo e você canta a música inteira. Aquela música já gravou, sua mente já tem ela completamente renderizada dentro de você. Enquanto você está acessando esses arquivos porque você quer, tá tudo bem. Agora, imagina que essa música se torna um vírus na sua cabeça. E aí, sabe aquela música que você fala, caramba, que música chata, que chiclete. A sua mente começa a tocar essa música sozinha. A música toca por si só. A música toca e retoca e você está sem controle sobre a gestão de fazer essa música parar de tocar. Isso é a síndrome do pensamento acelerado. É quando eu perdi o controle sobre a dinâmica do pensamento e o meu pensamento começa a tocar aquela música que eu aprendi porque eu botei hiperfoco nela e ela fica tocando sem que eu tenha controle. Agora imagina quando você tem 10 vitrolas, ou 10 rádios, ou 10 Spotifys, tocando 10 músicas diferentes dentro da sua cabeça. Só que essa música que está tocando não é uma música legal. É uma música de terror, não é um sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte, né? Normalmente, quando a gente entra num processo de ansiedade, é por conta, essa é a maioria das vezes, tá? Tem a ansiedade também por fatos positivos, tá? Tem pessoa que infarta por causa de uma notícia boa, tá? A ansiedade é tanta que a pessoa tem um ataque fulminante. Então, o pensamento acelerado também é constituído de pensamentos bacanas, de coisas legais, de notícias boas, tá? Mas a maioria das vezes o nosso pensamento acelerado, ele é uma música que nós aprendemos sobre como ver a vida, como viver a vida, e está linkada com os nossos medos, com os nossos anseios, com as nossas limitações emocionais, e nós ficamos repetindo aquelas várias canções em looping, aquelas preocupações ficam tocando como uma música
dentro da nossa cabeça. E nós vamos ficando, então, esgotados. Então, essa música também toca enquanto você dorme, tá? Então, nós gastamos, então, tanta energia nos preocupando durante o nosso estado de vigília, que o sono não consegue ser reparador e não consegue repor a energia na mesma velocidade, principalmente quando esse pensamento acelerado já está tão descontrolado dentro da minha mente que ele passa a fazer parte, inclusive, dos sonhos, né? E da dinâmica mental que eu estou vivendo. Então, eu sempre conto aqui algo que acontecia comigo quando eu trabalhava com programação eu era analista de sistemas e eu fazia programar, na verdade eu configurava um sistema alemão chamado SAP na área de recursos humanos e às vezes eu ficava 16, 17, 18 horas debruçada sobre o meu computador tentando achar uma solução, uma configuração ou uma linha de programação e eu ia dormir. Porque eu tinha que fazer aquela entrega, mas já não tinha mais corpo. E aí, muitas vezes, eu sonhava com questões matemáticas, eu ficava vendo números voando, eu via frases, né, de escrita, de programação, e às vezes eu encontrava a solução. A minha mente me dava a solução enquanto eu dormia, tá? Ai, que legal, a sua mente te dava a solução enquanto você dormia. Eu não descansei, é como se eu tivesse acordada. E aí eu só me permiti descansar depois que a solução veio. Percebe? Então isso é a síndrome do pensamento acelerado, onde eu não deixo, a minha mente já está de uma forma autônoma que não tem como repor a energia desse corpo. Esse corpo não entra em estado de letargia, de descanso, ele não entra em estado de descanso mesmo, continua completamente acelerado. E nesse momento, quando eu não consigo repor essas energias, quando eu não consigo, aí a gente tem o primeiro estágio, né, que é eu não consigo dormir, eu não consigo repor, e aí começam a surgir os sintomas físicos, né? E um sintoma que as pessoas reclamam muito hoje, que é o sintoma do esquecimento. Vamos falar disso. Então, os sintomas físicos, eles surgem quando o cérebro está desgastado, estressado e sem reposição de energia. E aí ele procura órgãos de choque para nos alertar. Entendeu? Então, é a sabedoria do nosso corpo, é a sabedoria do nosso cérebro entregando aos nossos órgãos, né, um alerta, né? Então ele vai a órgãos de choque para nos dar alertas sobre o que está acontecendo. É nesse momento que nós temos uma série de sintomas psicossomáticos, como a gente começou a falar aqui: dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, taquicardia, aumento de pressão, baixa de pressão, uma série de sintomas físicos, né, que nós vamos tendo como um grito de alerta desse cérebro. São milhões de células suplicando que nós mudemos o nosso estilo de vida, né, para que nós possamos nos recuperar para continuar. E se você não escutar o seu corpo? E se você não escutar o seu corpo? Começa então a afetar a sua mente de uma forma mais efetiva. O que a mente vai começar a fazer? A mente vai começar a te desligar para que você seja obrigado a descansar. O que ele vai fazer? Vai começar a trabalhar na amplitude da memória. Vai tirar a elasticidade da sua memória. Você vai começar a ter lapsos de memória. O esquecimento, né, vai começar a acontecer, né, para que você pare, para que você dê um tempo. E é por isso que nesse tempo de hoje nós temos tantas pessoas com lapso de memória, com déficit de memória, né? E aí, como dizem por aí, né, nesse momento que você pode parecer que tá tudo ruim, mas é o seguinte: o teu cérebro tem mais juízo que você, mulher. Teu cérebro tem mais juízo do que você. Quantas de vocês aqui têm lapso de memória? Eu tenho algumas assistidas que são terapeutas e que a gente trabalha isso. São pessoas que têm, inclusive, já problemas com a memória mesmo, não conseguem lembrar das coisas, tá? Inclusive eu.
eu preciso estar sempre, eu estou sempre no controle do pensamento acelerado. Porque se deixar, eu faço, nunca tenho pausa, nunca tenho descanso. E aí eu sei muito bem que isso é totalmente improdutivo, mas é como se fosse um vício, né? E aí a gente tem que ir tendo juízo, porque senão o cérebro vai fazer você ter juízo, ele vai tirar a sua memória, né? Então, quem tem muitos lapsos de memória, né? Normalmente são pessoas que têm muita mente, muito pensamento acelerado e mexem pouco o corpo, né? Porque quando eu faço exercício físico, me alimento bem, durmo no horário, respeito o meu ciclo circadiano, o meu corpo vai fazer os processos de desligar e religar e vai reabastecer a energia. Se eu sou uma pessoa desconectada do meu corpo, do mexer o corpo, do sentir o corpo, se eu sou essa pessoa desconectada, eu vou, de fato, né, me sentir uma pessoa como se eu fosse só uma cabeça. E essa cabeça chega uma hora que ela vai ficar cansada e ela vai dizer: tenha juízo, fulana de tal, eu vou te dar uma apagadinha, tá bem? Então, percebendo que não sabemos gerenciar os nossos pensamentos e que vivemos esgotados, o cérebro usa um mecanismo instintivo que bloqueia as janelas da memória na tentativa de pensarmos menos para que a gente possa poupar energia, ok? Então, isso também vai tirar lugar de memória e também vai prejudicar a capacidade de raciocínio, comprometendo o desempenho, né? Então, depois que começa a afetar a minha memória, também vai começar a afetar o meu desempenho. Por isso que a gente fala sobre qualidade e saúde mental, tá muito ligado hoje, tá cada vez mais escancarado que não existe saúde mental sem cuidado do corpo físico, sem descanso, sem boa alimentação, sem exercício físico, sem sentir o corpo, gente. Porque o ser, outra coisa que nós estamos estudando lá no nosso bússola, né? Que o ser, a sexualidade, está conectada com o ser, com esse self, e essa sexualidade, ela é no corpo todo. Hoje nós somos uma geração de pessoas extremamente genitais. O nosso prazer é genital. Então, quanto mais eu sou, mais a minha sexualidade é no corpo todo, é no sentir o todo. Eu não sou só cabeça e um corpo separado, ok? O meu prazer está em tudo que engloba ser eu e em tudo que engloba entrar em contato com o outro, tá? Então, isso é importante dizer que pessoas que têm síndrome do pensamento acelerado acabam atingindo déficits de memória variáveis, mas comprometedores às suas funções do dia a dia. São pessoas que esquecem o nome dos colegas, esquecem onde colocaram a chave do carro, esquecem onde estacionaram. Esses esquecimentos corriqueiros são um clamor positivo do cérebro avisando: tem uma luz vermelha. Olha, a síndrome do pensamento acelerado está asfixiando a sua mente, está começando a comprometer a sua qualidade de vida. O déficit de memória corriqueiro é uma proteção do cérebro e não um problema, como alguns médicos pensam, tá? Então, isso aqui é falas do Dr. Augusto Cury, tá? Então, claro, se você perde a memória e fica sem memória, temos um problema. Agora, se você começa a esquecer essas pequenas coisas do dia a dia, é o seu cérebro tentando descansar. Então, você que está aqui esperta, já entendendo, já vai compreender o seguinte: se eu estou esquecendo onde eu deixei o carro, a chave do carro, se eu saio, não sei se eu estou com a bolsa, se eu estou sem bolsa, né? Saio com uma meia amarela, outra não sei o quê. Peraí, eu estou precisando descansar, eu estou precisando, né, parar para reabastecer a minha energia. Não adianta nada a gente está trabalhando e perder a si mesmo, e perder as nossas capacidades,
de interagir com o mundo, de interagir com o outro e tudo mais. Então, eu vou dar aqui também 7 causas, né, que deixam as pessoas com o pensamento acelerado. E é importante dizer o seguinte: o pensamento acelerado é uma consequência do estresse. E o estresse, o que é? É quando eu estou hiperestimulado, quando eu tenho muitas coisas para fazer, quando eu não me dou a oportunidade de descansar, quando eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa, mas eu já estou pensando na próxima atividade, na próxima atividade, na próxima atividade, e estou sempre pensando como fazer tudo dar certo, porque a sensação que eu tenho é que sempre tudo vai dar errado. E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas causas, né, para isso. Vou falar também de algumas profissões que estimulam as pessoas a terem síndrome do pensamento acelerado. Querem saber as profissões antes de eu dizer quais são as causas? Eu vou dizer as profissões. Pessoas que têm um trabalho intelectual excessivo, né? Então, todo mundo que tem um trabalho mental excessivo, como juízes, promotores, advogados, executivos, CEOs, médicos, psicólogos, professores, terapeutas, né? Em tese, pessoas que têm que lidar com uma quantidade de informação intelectual, pessoas que leem muito, pessoas que estudam muito, pessoas que têm uma carga, né, de informação que perpassa por ela diariamente. E ela recebe informação e ela lida com informação. Então, o médico entra aquela pessoa no consultório, o médico tem que ouvir enquanto escuta, ele está acessando o arquivo de conhecimento dele para perceber quais são os sintomas e quais são as possíveis doenças que podem estar atreladas, como ele vai lidar com aquele cliente, como ele vai tirar daquele cliente a melhor informação. Então, imagina que a pessoa está aqui interagindo e fazendo milhões de links, acessando milhões de informações. Não tem nada de mecânico nesse trabalho, não tem nada de óbvio. Cada atendimento, cada pessoa que entra dentro daquela sala, cada pessoa que esse médico atende, vai vir da parte desse médico um tipo de trabalho mental completamente diferente do outro. A gente vai perceber quando o profissional da área da saúde ou da terapia está fadigado, quando ele não consegue atender com personalização os seus clientes. Quando ele atende todo mundo igual, quando ele fala as mesmas coisas para todo mundo, ele não está nem ouvindo o paciente dele. Isso, gente, acontece em todas as áreas. Advogados, médicos, terapeutas, psicólogos, tá? Padres, todo mundo que tem essa função, né, de ouvir, né, vai muitas vezes parecer até inclusive que tá frio. A pessoa tá no modo proteção, porque ela está realmente precisando descansar o cérebro, ok? Então, por isso, mais do que nunca, você que é terapeuta ou que deseja ser terapeuta, precisa cuidar da síndrome do pensamento acelerado, tá? Alguma das causas desse pensamento acelerado: excesso de informação, excesso de atividade, excesso de trabalho intelectual, excesso de preocupações, excesso de cobranças, excesso de uso de celulares, excesso de uso de computadores, né? Pessoas que têm muita tela, né? Que ficam muito na tela, elas também têm muito estímulo, o estímulo visual, a cor da tela, tudo isso, né? Essa claridade das luzes, das gravações, tudo isso vai deixando o cérebro em modo trabalho. Ele fica rodando ali a CPU e aquilo fica acelerado, extremamente acelerado, e a pessoa vai entrando então no modo fadiga, ok? E aí o que nós fazemos? Em vez de procurarmos, né, uma ajuda de fato, o que a maioria das pessoas fazem? Vão ao psiquiatra, querem um diagnóstico de TDAH, querem tomar uma pílula mágica, elas não querem fazer o quê? Uma transformação no seu modo de viver a vida. Elas não querem mudar o estilo de vida, compreender, ok, eu não posso pegar mais um projeto, eu não tenho condições, né? E aí elas querem pegar. Eu não tenho condições de atender mais um paciente, minha agenda já está cheia. Eu preciso tirar pessoas daqui para poder caber essa outra atividade para que eu tenha tempo para descansar. A gente
quando vai adquirindo essa inteligência de dizer assim, ok, eu não sou uma máquina, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, né? Eu preciso economizar energia, eu preciso recarregar a bateria, então eu começo a criar estratégias e disciplinas e vou sabendo então ter que escolher entre aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu não vou fazer, para que eu possa dar conta. Mas principalmente, gente, esse tripé que a gente vem falando aqui, né? Do corpo, das emoções e dos pensamentos, né? Então, qual a diferença entre emoções e pensamentos, Gel? As emoções são vísceras, são aquelas sensações que vêm que você não tem controle. Você vê alguma coisa e você sente raiva, né? O sentimento já é a elaboração através da mente daquilo que eu estou sentindo. Então, o que eu estou sentindo? Isso aí já passa pela mente. É a emoção visceral que passa pela razão e a razão então consegue definir e discernir esse sentir, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Eu aprendi hoje junto com vocês aqui, enquanto eu troco essas experiências com vocês, eu tô sempre aprendendo alguma coisa. Hoje nós falamos sobre, né, o pensamento acelerado e por que a gente precisa ter muita atenção. O pensamento acelerado hoje está sendo muito confundido com outras doenças mentais, com distúrbios mentais, e muitas vezes o que você precisa é somente fazer um ajuste, ter uma disciplina, aprender a escolher, entender que você não pode fazer todas as coisas ao mesmo tempo, e você criar prioridades e você se organizar com disciplina para cuidar desse corpinho, né? Se alimentar bem, dar uma suadinha pelo menos 3 vezes na semana, ficar pingando, não é? Movimentar aí as articulações, dormir, descansar, ter prazer, transar, se amar, né? Estar com as pessoas que você ama e usar o seu tempo de trabalho de forma bastante produtiva e intensa, tá bem? Nath, um beijo, boa semana para você também. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar aqui amanhã de novo. Estamos ainda essa semana reformulando Terapia em Ação, como é que nós vamos fazer nossas atividades, por isso que eu não coloquei nada nos stories. Não temos ainda uma estratégia definida. Nós vamos ter uma estratégia para outra semana, tá bem? E aí nós vamos ver quantas vezes nós vamos ter meditando com a Gel, se vai ser esse nome, se não vai ser, se a gente vai passar para noite, se vai passar para de tarde. Tudo isso a gente vai estar, assim que tivermos tudo prontinho, nós vamos comunicar para vocês, tá bem? Um grande beijo, fechando esse assunto e iniciando a nossa semana com muito amor e reverência. Beijo, meus amores. Espero que vocês tenham curtido.